Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de agosto, um pregão bem forte para baixo no índice Bovespa. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e vamos falar aqui em diversos ativos, futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, Ibov e todos os papéis que estão aqui em cima, acima listados. Começando aqui pelo Ibovespa, queda de 2,82% no dia. Está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação, mas o fato é que o Ibov já tinha sinalizado o final da tendência de alta no gráfico diário e agora confirma até em fechamento no pregão de hoje. Tinha sinalizado o final da tendência no pregão de ontem e confirma hoje uma tendência indefinida, mas ficando com viés de baixa. Por quê? Porque pelo gráfico semanal, o Ibov vai montando aqui um topo descendente. Ou seja, dentro desse movimento de baixa, fez um movimento de alta e gerou um topo descendente. Então, é um sinal negativo, bem negativo, um fechamento forte caindo de baixa, vai aumentando a probabilidade de se ter algo mais para baixo. Correções aqui do Ibovespa que teria que ser avaliada justamente essa região aqui agora que tende a funcionar como um patamar de resistência para o índice, localizado em 78.573 a 79.220. É a zona de resistência mais próxima para o índice, depois a região de 80.000 a 80.200 seria o próximo nível de resistência para o Ibovespa. Nesse momento, o suporte mais próximo fica aqui nesse fundo de 75.889, mais visível pelo gráfico de 60 minutos. E olhando aqui para fundos anteriores, um patamar onde aqui era um fundo e que funcionou aqui como um patamar de resistência, que pode também aqui mais adiante funcionar como um patamar de suporte para repique de alta, região em torno de 75.355 pontos. Seguindo para os futuros, só lembrando que em relação à queda no semanal, a queda foi de 6% na semana, pode alterar um pouco a variação, e isso trouxe um sinal de início de movimento de baixa no gráfico semanal. Então isso traz um sinal um pouco mais negativo, vamos ter que avaliar as próximas semanas para trazer aí a expectativa real de possível pivô de alta no gráfico semanal. O ideal seria ter algo assim nesse sentido, mas por enquanto, pelo fechamento dessa semana e o que aconteceu ali pelo gráfico diário, isso por enquanto vai ficando como um cenário menos provável, e o mais provável seria justamente ter alguma movimentação maior para baixo. Eu tinha comentado ontem sobre a região dos 78 a 77 mil pontos, está voltando para baixo dessa região, então é um ponto um pouco mais negativo. Essa região já volta de novo a funcionar como um patamar de resistência, a média móvel de 13 períodos na faixa justamente dos 78 mil pontos. Futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like, dê um joinha nela, seja agora ou seja mais adiante. Enfim, se ela for útil para você, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado, eu agradeço aí por prestigiar o meu trabalho diariamente. E partindo aqui para os futuros então, mini índice gráfico de 60 minutos, a tendência de baixa, dentro do que tinha acontecido ontem, eu tinha até comentado no sentido de a tendência de baixa, essa correção aqui mais lateral, aumentava a probabilidade de se ter algo para baixo. Se abrisse caindo, possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora, realmente o movimento foi muito forte para baixo, e de novo a correção, por enquanto, está começando de maneira fraca, assim como aconteceu aqui. Está dentro de um processo de correção, logo se abrir subindo, fica mais para se trabalhar em operações na ponta compradora, de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta. Mais interessante através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Se abrir caindo, volta a ficar mais para trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente. Melhor ainda se for topo descendente abaixo de 76.260. Então, esse seria o nível ali de suporte imediato, 76.260, e abaixo disso 76.020 para o índice. Resistência no movimento de subida fica aqui mais para, em termos de fundo anterior, 78.110. Se a gente trabalhar com o Fibonacci em cima desse movimento aqui de baixo, a gente teria aqui retração na faixa de 38%, 38,2%, na faixa de 77.130, depois 77.478, enfim, 400 arredondando 480, 77.130, 77.480 e 77.825. Tem os níveis de resistência pelos números Fibonacci em cima desse movimento aqui de baixo. Cenário um pouco mais esticado para baixo e que traz essa possibilidade de gerar algum repique de alta, seja no preço ou no tempo. Até um movimento que pode ser maior aqui no tempo em relação, considerando esse tempo daqui. Com esse daqui ainda teria espaço no tempo e também no preço para ter uma correção um pouco maior no índice. No dólar, no pregão de hoje, alta
expressiva após ter gerado o pivô de alta no gráfico diário. Tirando aqui a questão dos ajustes, dólar entrou num patamar de resistência no pregão de hoje, em uma zona de resistência anterior, que a gente pode ver inclusive aqui um pequeno fundo ali mais para um gráfico de menor periodicidade, mas uma região onde ficou bastante indefinida e vários testes aqui no dólar, 3.879 a 3.891, zona de resistência para o dólar, pregão de hoje com alta expressiva na faixa de 1,63%, está na última hora de pregão. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a tendência é de alta, só que gerou na última hora de pregão, na penúltima, né? A última é agora, a perda da mínima da hora anterior. Então aqui topo descendente no gráfico de 10 minutos, a partir do próximo pregão, enquanto não voltar para cima desse patamar, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, através de topo descendente no G10, no G5, enfim, até mesmo pivô de baixa, visto que ali teria um espaço, pegando aqui a média móvel de 3 períodos, de ter aqui uma correção, por exemplo, voltando no suporte na faixa dos 3.853. Abaixo disso, outro nível de suporte seria o topo anterior, e inclusive junto com um gap, aqui na casa de 3.829,5 a 3.8 e depois 3.813. Se abrir subindo, voltar aqui para cima, proporcionar fundo ascendente acima de 3.881,5 a 3.878,5, enfim, isso aqui passar a funcionar como suporte, mais interessante para compra. E melhor ainda se vier aqui gerar uma lateralização, cair fraco e gerar novo sinal para cima aqui, mais próximo possível da média móvel de 13 períodos do gráfico de 60 minutos. PETR4 no pregão de hoje, queda de 3,69%, ainda não saiu do leilão de fechamento. Perdeu aqui a região de suporte anterior, oscilou abaixo desses dois níveis, 19,47 e 19,37, ou seja, aumentando a chance de poder vir mais para baixo, anulou a tendência de alta de curto prazo na minha avaliação. E isso enquanto ela não fizer algo nesse sentido. Se fizer algo nesse sentido, daria até para se buscar na operação na ponta compradora, mas buscando ali um fechamento acima dessa máxima aqui no próximo pregão, ou seja, um retorno do preço para cima dos R$20,15 seria das alternativas de se buscar compra na Petro, ainda de swing trade, apesar de ter finalizado a sua tendência de alta. Por outro lado, se perder a mínima do pregão de hoje, R$19,36 a partir de segunda-feira, aumentará a chance de continuar o movimento de queda. E olhando ali para os próximos suportes, R$18,80 e R$18,40 são os próximos suportes para a PETR4, que terminou essa semana com queda de 7,2%, mas ainda acima da média móvel de 3 períodos, mas é um sinal ali de um engolfo de baixa na Petro, aumentando a chance de se ter algum movimento de correção desse movimento de subida, que pode ser um movimento de baixa ou um movimento lateral. Tá? Então aqui a Petro, por enquanto, dando sinal de topo descendente no gráfico semanal, mas ainda trabalhando ali acima das médias, vindo para baixo da mínima de hoje, que eu já mencionei, para a mínima dessa semana, que é a mínima de hoje, reforça a chance de movimentação para baixo na PETR4, pensando aí no curto prazo. Vale 3, pregão de hoje, 0,25% de queda. Vale 3 já saiu aqui do leilão de fechamento. A tendência está indefinida. Por enquanto, a Vale não fez o que vários ativos fizeram, que é ou gerar pivô de baixo ou anular a tendência. Anular a tendência no sentido de perder a mínima de um fundo anterior. Por enquanto, aqui a tendência está indefinida por ter feito o topo no mesmo nível do topo anterior, mas ainda não é uma tendência de baixa. Vai ser de baixa se perder R$50,25. Zona de suporte para a Vale ainda continua sendo no gap, 50,50 a R$50,25. Inclusive tem um topo aqui anterior. Então é uma zona de suporte relevante para a Vale 3. Perdendo essa região, o mais provável é caminhar para o fechamento desse gap aqui, localizado em R$47,35, desculpe, R$48,92 a R$48,40. Tá? Toda uma zona de suporte para a Vale na sequência aqui, já mais para a região do gap na Vale 3. Na semana, queda de 1,6%. O ativo pode terminar ali na segunda-feira, gerar um fundo aqui ainda acima de um fundo anterior. É um sinal que ficaria muito próximo de dois topos anteriores para gerar compra, mas poderia ser entrada mais pelo gráfico de 60 minutos, principalmente se voltar aqui para cima e gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Mais interessante é para buscar compra a favor de um novo movimento de subida, só que o desafio principal para a ação
para a retomada da tendência de alta dela de curto prazo, vai ficar na faixa dos R$ 53,65. Então, uma atenção especial justamente na próxima semana nesse nível e nesse nível aqui. São pontos importantes para a definição da tendência aí de curto prazo na Vale 3, a partir aí da próxima semana. ODPV3 atingiu o objetivo da venda que a gente tinha realizado aqui no fechamento desse pregão, mais próximo do fechamento desse pregão, lá na faixa dos 13,40. Veio aqui embaixo, bateu justamente na região de suporte, bateu no nosso ponto de objetivo e essa operação então foi encerrada, a operação de venda encerrada com um ganho de 5,15%. E isso proporcionou uma evolução de 0,75% do capital total nessa operação da ODPV3. Ativo está dentro de uma tendência de baixa e no pregão de hoje gerou um sinal ali de possível recuo, de possível repique. O ponto de resistência agora para essa ação, que é o antigo suporte, chamada mudança de polaridade, na faixa dos 13,16, isso mesmo, a R$ 13,33. Então, zona de resistência para esse ativo que pode novamente gerar topo descendente, trazer oportunidade de venda. Enquanto mantiver ali uma tendência de baixa no gráfico diário, fica mais para planejar a operação na ponta vendedora de curto prazo. QGEP 3, ativo que deu uma estilingada para baixo nos últimos pregões e por esse motivo, inclusive em conjunto com o G60, eu cheguei a recomendar uma compra quando veio aqui para cima da máxima da primeira hora de pregão, ou seja, na expectativa de se ter algum repique de alta. Essa compra foi executada e depois de 3 candles sem conseguir evoluir, eu reposicionei o stop para baixo da mínima, da última mínima que é ascendente, ou seja, para baixo dos R$ 12,35. Essa venda foi abortada, ou seja, foi encerrada no stop parcial, o stop era aqui embaixo, foi encerrada com stop parcial quando perdeu essa mínima aqui. E essa operação então da QGEP 3 trouxe uma perda de 2,76%, o ativo tem uma volatilidade maior, por isso esse valor mesmo no intraday, mas alocando ali de 7% do capital total, isso representou uma redução de 0,19% do capital total em cima dessa operação. A outra recomendação que eu fiz foi em cima de ELET 3, também tentando pegar algum repique de alta dentro do pregão, já estava ali no 5º pregão de um movimento de baixa do gráfico diário, testando a região de suporte no gráfico diário, que era um patamar de gap de alta. A tendência no papel é de baixa, mais um ativo que faz ali topo duplo no gráfico diário, a tendência é de baixa no curto prazo, mas olhando para o G60, deu uma estilingada para baixo, esticou para baixo aqui, e eu recomendei compra na superação da máxima desse candle aqui, ou seja, na superação dos R$ 15,25. Essa operação chegou a gerar uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, o tamanho do stop foi projetado aqui para cima. Por esse motivo, eu reposicionei o stop para um nível de não sair mais perdendo, na faixa dos 15,27, e essa posição foi encerrada quando retornou lá para a faixa dos R$ 15,27, basicamente no 0 a 0, mais 0,13, mais 0,01% capital total na ELET 3. Uzi Minas, que pancada no pregão de hoje, 7,27%. O ativo já tinha gerado uma tendência, um sinal de tendência de baixa no gráfico diário. Hoje teve até, pelas lives que eu fiz, teve até informação que teve notícia aí ruim para a Uzi Minas. Eu não acompanho a questão das notícias para não interferir muito na minha avaliação em cima do preço versus tempo. Mas o fato é que, graficamente, o ativo tinha gerado um pivô de baixa no pregão passado, ficando em tendência de baixa de curto prazo, não dando mais motivos, pelo menos, de estar comprado na ação. Abriu hoje com gap de baixa, perdeu mais outro suporte, fechou ali para baixo dos R$ 8,00, ficou esticado para baixo, mas se a gente pegar aqui até os números do Fibonacci, uma projeção aqui clássica do Fibonacci, primeiramente 61,8%, na faixa ali de 8,26, já bateu, projetando aqui mais para baixo, na faixa ali de 100% do que foi o movimento anterior de queda. A partir da cabeça do pivô, a partir do 8,68, teria que o objetivo em 8,01, então já projetou 100%. E aí fazendo a última projeção aqui, pelo menos uma próxima projeção de 161,8%, 7,59 que também bateu, ou seja, traz uma chance de gerar algum tipo de repique no gráfico diário, no gráfico da day, não necessariamente já no próximo pregão, mas está um pouco mais esticada para baixo, podendo trazer um pouco de repique de alta aí nos próximos pregões. O suporte mais próximo nesse momento na faixa de R$ 7,51. Em termos de repique de alta, a resistência vai ficar aqui no primeiro momento, resistência intermediária na faixa ali dos R$ 8,37, depois o gap de baixa do pregão de hoje, localizado aqui em
8,53 e acima disso um patamar de R$ 8,68 são as resistências mais próximas de Usiminas, que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, e no gráfico semanal proporcionando, está dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal e proporcionou um forte topo no semanal, está dentro de um movimento de baixa, dentro de uma tendência de baixa. Logo, por enquanto, o caminho mais provável para a Usim 5 seria ter aqui um movimento para buscar essa região de fundo anterior. Desde que o mercado não mostre algo diferente disso, por enquanto esse seria o cenário mais provável para a Usiminas. Lembrando apenas que no diário ficou mais esticado ali para baixo, trazendo a possibilidade de repique de alta. Repique de alta é correção, ou no tempo ou no preço. Bradesco, sinal forte para baixo, assim como Itube 4, assim como BBAS3, que perdeu o mínimo fundo anterior, assim como ITSA 4, que gerou bastante força e volume acima da média, perdendo um fundo anterior, gerando topo duplo no gráfico diário. Enfim, os bancos geraram sinal, os bancos ou mesmo o setor financeiro gerou um sinal bem negativo no pregão de hoje. Vários ativos, na realidade, geraram sinais negativos. E observe aqui em BBDC4, perdeu a tendência de alta, perdeu ali a tendência de alta e perdeu o suporte com gap de baixa. Então é algo relevante, já vindo para baixo de um gap de alta e deixando aqui esse gap agora junto com o fundo anterior para ser um patamar a ser bem avaliado em termos de retomada da força por parte dos compradores. Ou seja, essa região aqui que começa em R$ 29,96, máxima do pregão de hoje, até o fechamento desse gap lá em R$ 30,33, junto com essa região de fundo anterior, é o nível para a gente ficar atento. Se o preço voltar aqui para cima dessa região, gera um sinal positivo em relação à força por parte dos compradores para uma possível retomada de tendência de alta de curto prazo. Mas, por enquanto, o viés aqui ficou sendo de baixa, porque se a gente olhar para o gráfico semanal do ativo, um forte topo descendente dentro desse movimento de baixa, faz esse movimento aqui para cima e gera todo um topo ali forte para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje reforça, do pregão de hoje, na realidade a perda da mínima dessa semana reforça a chance de continuidade do movimento de baixa. A semana caiu 10,22% em BBDC4. Essa região aqui tem chance de gerar algum repique de alta, essa região de antigo fundo anterior pode ser uma região intermediária de suporte, faixa de R$ 28,70 até a mínima R$ 28,21, que pode trazer algum tipo de repique de alta em prazo menor, gráfico diário ou mesmo gráfico intraday. Suporte imediato no diário, R$ 28,53. Aqui tem uma faixa dos R$ 28,28, abaixo disso um fundo anterior em torno de R$ 27,29. Por último aqui, Lojas Renner. Lojas Renner, sinal bem forte no pregão de hoje. O ativo gerou aqui um pivô de baixo. Basicamente um pivô de baixo, estava ali meio que congestionado e agora fecha abaixo de tudo, está em cima desse suporte aqui, mas a perda da mínima do candle de hoje reforça a chance de continuidade da queda. Essa região é a região importante para a Lojas Renner, que deveria ter se sustentado acima, mas já oscilou abaixo, até um fechamento já um pouco abaixo dessa região. A perda da mínima de hoje, que é de 29,20, reforça a chance de queda. E o próximo nível de suporte para essa ação já seriam os fundos aqui anteriores na faixa de 27,72. Para esse ativo trazer uma nova expectativa para cima, teria que voltar justamente a trabalhar acima dos R$ 30,74, onde vai ter resistência antecipada em R$ 30,10, seguido de R$ 30,44, uma faixa de suporte aqui anterior, tendendo a funcionar como resistência. Se subir, bateu aqui nesse ponto, gera o topo descendente no G60, nessa região aqui de resistência, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. Também um papel que no gráfico semanal está dentro de um movimento de baixa, dentro de um topo descendente. Esse topo descendente foi lá buscar zona de fundos anteriores e aumentando a chance agora de continuidade do movimento de queda para Lojas Renner. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.